Esse é um daqueles temas polêmicos e pode aparecer no Enem de diversas formas, não só na redação, mas como nas questões de múltipla escolha também. Por isso, não dá para perder esse vídeo. Partiu? Olá pessoal, eu sou a Ana e estamos começando mais um resumão com um possível tema da redação Enem. Primeiro, já se inscreve em nosso canal para não perder nenhum conteúdo novo. Bom, um tema que é a cara do Enem é a intolerância e discurso de ódio contra minorias. Normalmente, esse tema poderá vir associado a um grupo específico, como aconteceu em 2016, falando sobre a intolerância religiosa. Mas saber falar sobre a intolerância contra minorias em geral te ajudará a falar sobre minorias específicas, certo? Com um tema desses, alusões históricas são uma ótima pedida para argumentar que essa intolerância se deve a fatos históricos, já que até pouco tempo as minorias eram desconsideradas e o normal era excluí-las como um grupo social. Mas atualmente, as minorias vêm conquistando seu espaço e aos poucos combatendo o discurso de ódio que as diminui. Entretanto, esse ainda é um grande desafio enfrentado no Brasil devido ao preconceito de muitas pessoas. E afinal de contas, o que são minorias? Apesar desse nome confundir, as minorias não são apenas grupos que estão em menor quantidade, mas sim grupos que estão em desvantagem social. Ou seja, não é o fator numérico que considera o que é uma minoria, mas sim as relações de dominação entre diferentes subgrupos na sociedade e a delimitação pelos grupos dominantes determinando o que é um padrão. Mas então, como reconhecer uma minoria? Apesar das características variarem de acordo com cada grupo, algumas delas são comuns a todos, sendo elas: vulnerabilidade. Grupos como transgêneros, por exemplo, não são representados legalmente e não encontram amparo o suficiente nas instituições legais. Por isso, é comum a luta por sua representatividade ser reconhecida legalmente. Outra característica comum é a identidade em formação. Os negros, por exemplo, constantemente precisam se afirmar perante a sociedade e suas instituições, reivindicando seus direitos e recomeçando a sua identificação social. Além disso, há a luta contra os privilégios de grupos dominantes, já que as minorias são constantemente discriminadas e precisam buscar a mudança no padrão vigente estabelecido. E, ultimamente, essa luta tem contado muito com as mídias sociais para conscientizar toda a população sobre a situação. E um exemplo aqui são as mulheres. E mais uma característica comum às minorias são as estratégias discursivas. Esses grupos buscam organizar ações públicas para conscientizar a todos sobre sua vulnerabilidade perante a sociedade para que mudanças possam ocorrer. Esse é o caso, por exemplo, da Parada Gay organizada pelos grupos LGBTQIA+. Então, como esses 4 grupos que citamos mostram, uma minoria não se refere à quantidade, pois mulheres e negros, por exemplo, representam uma porcentagem muito considerável da população e são considerados minorias. E usando as mulheres como exemplo, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2018, realizada pelo IBGE, a população brasileira é composta por cerca de 48% de homens e 52% de mulheres. Então, mesmo as mulheres brasileiras sendo maioria em quantidade, elas continuam sendo um grupo minoritário porque não têm o mesmo poder, privilégios e status sociais que as pessoas do gênero masculino. E falando sobre intolerância e discurso de ódio, é importante entender o que esses conceitos significam. A intolerância é a falta de aceitação em relação a algo. É uma impaciência que repercute em separação, isolamento e desprezo. O ódio vem depois e acaba se transformando em um discurso pautado na intolerância. E vale lembrar que ninguém nasce odiando o outro ou excluindo algum grupo social. Esse sentimento vem devido a uma base teórica discursiva que é passada de geração para geração e que deve ser quebrada. Afinal de contas, todos, independente de qualquer característica de gênero, cor, religião, sexualidade, nacionalidade, entre outras, temos direitos e liberdades básicas, consideradas fundamentais para a dignidade da pessoa humana. Bom, mas mudar uma sociedade racista, machista e preconceituosa não acontece de um dia para o outro, né? É por isso que conscientizar a população e promover ações públicas é tão importante para pararmos de ver notícias de pessoas sendo agredidas ou até mesmo assassinadas na rua apenas por serem quem são. Fora isso, ações recentes relacionadas à censura no Brasil apenas servem para mostrar que essa intolerância e discurso de ódio ainda estão fortemente enraizadas em nossa sociedade
e precisam de medidas que acabem com essa ideia de dominação de um grupo em relação a outro. Lembre-se de deixar o seu comentário opinando sobre esse assunto e dando sugestões de propostas que podem auxiliar no combate a essa intolerância. Gostou desse vídeo? Então deixa seu like, bons estudos e até a próxima!